Parágrafo 1. Ao pensar em las consequências de viver sem Deus, nos encontramos imediatamente com a falta de propósito que rodeia a vida de muitos. A existência humana, sem a perspectiva divina, se convierte em viagem sem direção definida. Cada amanhecer parece perder sua importância, as metas que estabelecemos se transformam em objetivos temporais, sem significado eterno. Em este contexto surge uma pergunta inevitável: qual é esse o propósito de la vida se Deus não está presente para guiá-la? A falta de uma resposta sólida a esta pergunta traz consigo incertidumbres y vazio. Parágrafo 2. Ademais de la pérdida de propósito, viver sem Deus a menudo leva a uma desconexão espiritual ao ignorar a presença de um ser superior. Nos aislamos de nossa própria espiritualidade y, por lo tanto, de uma dimensão mais profunda de paz y compreensão. Essa desconexão genera vazio que, por mais que intentemos llenar com bienes materiais, êxito profissional ou relações, nunca parece satisfazer-se por completo. Eu alma em ela algo mais profundo, algo que solo la fé em Deus pode oferecer. Parágrafo 3. Outro efeito significativo de viver sem Deus é la fragilidade moral. Se uma guia divina, os conceitos de bem y mal podem volver-se ambíguos, levando a las personas a tomar decisões basadas em suas próprias conveniências ou em la opinião de los demais. Quando a moralidade se moldeia solo por contextos culturais y sociais, se vuelve inestável, sujeita a câmbios y inconstante. Em contraste, a presença de Deus em la vida oferece estándar absoluto, uma brújula moral que ajuda a evitar o caos ético. Parágrafo 4. A ausência de Deus também afeta diretamente o sentido de responsabilidade personal. Quando não creemos que existe um Criador ante quem rendir cuentas, é comum que nossa responsabilidade hacia los demais disminua. Este tipo de pensamento cria uma sociedade onde predomina o egoísmo, e que cada um vive para si mesmo, sem importar o impacto de suas ações em la vida de los demais. Deus nos ensina a amar ao prójimo y a ser compassivos, valores que se perdem em uma vida sem ele. Parágrafo 5. La vida sem Deus está marcada por uma búsqueda constante de satisfação imediata. O mundo se convierte em uma fonte de placeres temporais que se consumem y descartam rapidamente. Este ciclo contínuo de búsqueda de novas fontes de placer pode ser destrutivo, levando a vícios y comportamentos perjudiciais. Quando Deus não é o centro de la vida, é comum que as pessoas busquem substitutos que nunca brindarão paz verdadeira. Assim, o vazio interior persiste y la búsqueda de placer se convierte em uma prisão. Parágrafo 5. La vida sem Deus está marcada por uma búsqueda constante de satisfação imediata. O mundo se convierte em uma fonte de placeres temporais que se consumem y descartam rapidamente. Este ciclo contínuo de búsqueda de novas fontes de placer pode ser destrutivo, levando a vícios y comportamentos perjudiciais. Quando Deus não é o centro de la vida, é comum que as pessoas busquem substitutos que nunca brindarão paz verdadeira. Assim, o vazio interior persiste y la búsqueda de placer se convierte em uma prisão. Parágrafo 6. Em termos de relações, a falta de Deus pode causar danos profundos. As relações interpersonais, quando se basam solo em interesses próprios, tendem a ser superficiais e inestáveis. Se o fundamento do amor divino, que ensina o valor do perdão y a compaixão, é fácil que as amistades, incluso as relações familiares, se desgastem rapidamente. Deus nos ensina a amar incondicionalmente, pero sem ele, tendemos a amar de forma condicional y egoísta, lo que compromete a profundidade das conexões. Parágrafo 7. Outro ponto importante é o aumento de la ansiedade y o medo ante la muerte. Para muitos, a ausência de Deus genera um medo incontrolável à la muerte, e que se apresenta como um enigma sombrio e inevitável. Sem a esperança de vida eterna ou de continuidade espiritual, o pensamento de la muerte se vuelve aterrador. Viver com Deus, em câmbio, oferece a certeza de que la muerte não é o final, sino uma transição hacia algo melhor, reduzindo o medo y proporcionando paz. Parágrafo 8. A ausência de Deus também nos priva de uma fonte constante de força y resiliência. Em momentos de sofrimento, quando todo parece desmoronar-se, a fé em Deus nos dá a capacidade de suportar y enfrentar as dificuldades com valentia. Aqueles que vivem sem essa fé a menudo se sentem perdidos e impotentes ante as adversidades, e que não tienen um ancla espiritual que los mantenga firmes.
Vivir com Deus permite enfrentar os desafios com uma perspectiva positiva, sabendo que não estamos solos. Parágrafo 9. O sentido de comunidade também se vê afetado. Deus ensina a importância de viver em comunhão com os demais, compartilhando a fé e fortalecendo-se mutuamente. Se essa guia, as pessoas tendem a aislar-se ou a formar relações basadas em interesses superficiais. A vida em comunidade é essencial para o crescimento espiritual e emocional, pero sem Deus. Esta necessidade perde sua profundidade e a sensação de soledade aumenta. Deus nos une em amor e respeto, promovendo laços verdadeiros. Parágrafo 10. A perda de gratitude é outra consequência de uma vida sem Deus. Ao reconhecer a presença divina, desenvolvemos um sentimento de gratitude por todas as bendições que recebemos. Sin embargo, sem essa consciência, é fácil cair em uma atitude de queixa e insatisfação, e que perdemos a capacidade de valorar o que temos. A gratitude é essencial para a felicidade. Deus nos recuerda constantemente agradecer e valorar cada dia, mientras que sem ele, tendemos a enfocar-nos solo em lo que nos falta. Circunstância sem ele, eu alma luta por encontrar esse equilíbrio. As preocupações e ansiedade se vuelvem mais intensas, e aqui não há um ponto de apoio espiritual para aliviar a carga emocional. Quando vivimos sem Deus, as presiones de la vida podem volver-se insuportáveis, pois não existe a confiança de que um ser superior está cuidando de todo. Parágrafo 12. Viver sem Deus também implica perder uma fonte de sabedoria infinita. Las escrituras y las ensinanças divinas são uma fonte de orientação para diversas situações de la vida, ajudando-nos a tomar decisões sabias y evitar caminhos perjudiciais. Sem Deus, a menudo nos basamos solo em nossa própria compreensão, que é limitada y sujeita a errores. A sabedoria divina nos ajuda a discernir o que é melhor, pero sem ela, corremos o risco de tomar decisões que traem consequências negativas. Parágrafo 13. A falta de Deus também pode levar à idolatria, onde buscamos llenar o vazio com outras coisas como dinheiro, êxito ou poder. Quando Deus não ocupa o centro de la vida, algo mais inevitavelmente lo ocupa, pero nada em este mundo pode realmente satisfazer a alma humana como ele. Esto resulta em uma vida de insatisfação, pois nenhuma conquista ni bem material pode substituir a presença divina. Parágrafo 14. O efeito social significativo é a decadência de los valores familiares. Deus ensina sobre a importância de la família, la união y o respeto entre seus membros. Sem essa orientação, muitos hogares se vuelven inestáveis y las relações familiares se debilitam. Deus é o fundamento que une a la família y sem ele, a estrutura familiar sofre, afetando não só a los indivíduos, sino também a la sociedade em seu conjunto. Parágrafo 15. Ademais, viver sem Deus afeta a própria identidade. Quando estamos conectados com Deus, entendemos melhor quem somos, pois nossa identidade se revela através de Ele. Sem essa conexão, muitos vivem confundidos sobre seu verdadeiro valor y propósito.